Olá! Hoje é sexta-feira, dia de resenha do mundo político. Vamos aos destaques da semana. Banco Central mantém a taxa de juros e sinaliza com aumento futuro. O anúncio do arcabouço fiscal é adiado para abril. Polícia Federal aborta a ação do PCC contra Moro e outras autoridades. Fake news ligam o plano criminoso a Lula. Michele Bolsonaro assume o comando do PL Mulher. Estão comigo Marco Antônio Soalheiro e Heitor Peixoto. Olá, Vivi. Olá, Heitor. Todos que nos assistem, sempre um prazer estarmos aqui. Uma alegria. A gente começa com a notícia de hoje que o presidente Lula foi diagnosticado com uma pneumonia leve. Ele passou por exames no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, ontem à noite. Hoje foi examinado já em casa, no Alvorada, pelo médico Roberto Calil. A princípio, o presidente viaja à China no domingo. Amanhã ainda passa por nova avaliação médica. A missão oficial deve ser de 5 dias. Desde que tomou posse, essa é a terceira visita de Lula a parceiros comerciais do Brasil. Primeiro, o presidente foi à Argentina, a principal parceira regional. Depois, aos Estados Unidos, numa visita de um dia. Acompanham o presidente à China, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, além de uma comitiva de 150 empresários. A potência asiática é o maior parceiro comercial do Brasil. A imprensa fala de muita expectativa sobre essa viagem, tanto pelas possibilidades de negócios, quanto pelo momento político de tensão entre as duas grandes potências, Estados Unidos e China, não é isso, Marco? Isso aí, a China aparece à frente dos Estados Unidos como o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. Só no ano passado, o comércio entre os dois países movimentou mais de 150 bilhões de reais. Essa será a terceira passagem de Lula pela China. Ele já esteve no país asiático outras 2 vezes em mandatos anteriores, em 2004 e 2009. Segundo o Itamaraty, o objetivo central dessa nova incursão é tentar diversificar os produtos que o Brasil exporta para lá. Exportar mais produtos industrializados e diminuir o peso das commodities, soja, por exemplo, e minério de ferro. Devem ser assinados pelo menos 20 acordos bilaterais em diversas áreas, educação, agricultura, ciência e tecnologia, que envolvem, por exemplo, tecnologias de semicondutores, de geração de energia solar. Sobre o crescente tensionamento entre Estados Unidos e China, que se acusam aí de espionagem e que divergem também sobre o tratamento dado à Rússia na guerra da Ucrânia, por conta da guerra da Ucrânia, Lula tenta se equilibrar para não desagradar nenhum dos lados, não criar mais arestas, porque sabe que as duas relações são importantes para o país. Isso inclui, nessa viagem, Lula evitar, por exemplo, dar declarações sobre problemas de direitos humanos na China. Ainda que observadores apontem aí que há um certo ressentimento americano com essa aproximação, ao Brasil o que interessa no momento é reafirmar uma diplomacia que permita conversar com diferentes parceiros. E isso, na verdade, é da nossa tradição, esse comportamento, não é? Bom, e agora é oficial, a ex-presidente Dilma Rousseff está no comando do Banco do BRICS. Dilma foi indicada pelo governo Lula ao cargo e cumpre mandato até julho de 2025. Ela foi aprovada por um comitê da instituição após passar por sabatina com ministros da economia dos outros países membros do bloco, África do Sul, China, Índia e Rússia. Dilma deve estar na comitiva da viagem à China. E essa semana o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu, por unanimidade, manter a taxa de juros da economia em 13,75% ao ano. O Banco Central tem sido pressionado pelo governo Lula a reduzir a Selic. O Copom justificou em nota que o patamar é adequado para levar a inflação para as metas e citou também a indefinição sobre o arcabouço fiscal, aquele conjunto de regras que vai determinar os limites dos gastos públicos
e que teve a apresentação adiada para o início de abril, depois da viagem à China. Na nota divulgada, o comitê ainda sinalizou com a possibilidade de aumentar a taxa no futuro. E isso teve uma repercussão muito forte. Isso não era exatamente esperado, não é? Na decisão do Copom, Heitor. Pois é, Vivian, Marco, o mercado em si, né, já esperava pela manutenção dos juros, né, Vivian, nesse patamar de 13,75. Mas, segundo apontaram vários veículos, inclusive a Folha de São Paulo, o que chamou atenção, inclusive de analistas de mercado, foi o tom exatamente duro desse comunicado. Isso porque a autoridade monetária, né, como você mencionou aí, Vivian, disse que os juros podem subir, pode continuar subindo, exatamente o contrário do que o governo pretende se as condições econômicas vierem a se deteriorar, né? A decisão do Copom, ela coloca o Brasil, na verdade mantém o Brasil, né, com a maior taxa real de juros do mundo, né? São aí, descontada a inflação, são 7% de juro real. O governo, né, nas suas falas, nos seus pronunciamentos, formais ou informais, né, especialmente com o presidente Lula, tem dito que juros nesse patamar são impeditivos de geração de crescimento econômico. A imprensa destacou, né, Vivian, que houve reações também fora do Planalto, fora do governo. A Confederação Nacional da Indústria achou a decisão desnecessária para o combate à inflação. Agora, é claro que do núcleo ali duro do governo, das pessoas mais próximas de Lula, vieram as reações também mais duras, inclusive do próprio presidente Lula, inicialmente, ele dizendo que a história julgará as decisões do Copom. A presidenta do PT, deputada Gleisi Hoffmann, foi além. Ela disse que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, não está nem aí para o país. Palavras dela. Tivemos aí mais moderação na fala da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Ela disse que os juros precisam cair, mas reconheceu que o governo, por sua vez, também precisa fazer o seu dever de casa na contenção dos gastos e da dívida pública. E segundo Tebet, também em manifestação depois, né, do anúncio do Copom, se o arcabouço fiscal for bom, né, valer a pena para o mercado, o setor financeiro, esses juros devem cair em cerca de 45 dias. Começaram a cair, na verdade. O vice-presidente Geraldo Alckmin também está nessa cruzada, né? Nas últimas semanas, não perde uma oportunidade em eventos públicos de fazer a defesa da redução da taxa de juros. Seria para honrar o cargo de vice-presidente, né? A exemplo do Zé Alencar. Bom, enquanto a semana esquentava na economia, a política também subiu fervura a partir de uma operação da Polícia Federal na quarta-feira. A PF fez uma série de diligências e desarticulou um plano do PCC que pretendia atacar autoridades. Essa informação foi dada pelo ministro da Justiça do governo Lula, Flávio Dino. Entre os alvos que o PCC pretendia matar ou sequestrar estavam o ex-juiz e senador Sérgio Moro, um promotor e outras autoridades. Mas a história foi alimentada com outros ingredientes. No dia anterior à operação, o presidente Lula lembrou em entrevista sentimentos que tinha na prisão e contou que dizia a procuradores que o visitavam que tinha vontade, a expressão é impublicável, dizia que queria se vingar de Moro. A fala foi amplamente usada em fake news, inclusive de políticos, para associar a declaração com o plano do PCC. Mas a história não acabou aí não, né, Heitor? Rendeu mais. Rendeu muito mais, certamente não acabou por aí, porque na política, né, Vivian, Marco, tão importante quanto os fatos são exatamente as reações que eles motivam, e o que não faltaram aí foram as reações a esse episódio. A começar pelo próprio senador, né, Sérgio Moro. Ele repudiou essa primeira fala de Lula, né, sobretudo a expressão de baixo calão, que você evitou bem aí, né, Vivian, e taxou de desequilíbrio do presidente, né? O senador e ex-ministro disse que foi informado desse plano do PCC para matá-lo lá no fim de janeiro, quer dizer, ele já estava sabendo disso há mais tempo. Ele aproveitou essa janela de visibilidade que ele teve aí com esse episódio para propor que o planejamento, né, de atentados contra autoridades seja por si só criminalizado. Inclusive tem projeto, né, ele até chamou o próprio Lula, né, claro, num tom de ironia ali, para apoiá-lo nesse projeto. E como você disse, né, Vivian, o timing entre a fala de Lula contra Moro e essa revelação do plano para matar o senador inflamou
as bolhas bolsonaristas e também políticos ligados a Bolsonaro, inclusive aqui dentro da Assembleia. A gente teve, durante a reunião de plenário, né, o deputado Caporeso falando sobre esse episódio, o deputado Bruno Engler também fez referência a isso, relacionando esses dois elementos aí dessa história. Virou munição, né? Claro. Na verdade, nos grupos políticos. Tem analistas que diziam que as bolhas bolsonaristas aí nas redes estavam um pouco desarticuladas e isso acabou reunificando, né, o pessoal em torno dessa agenda. O ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, chamou nessa associação de mau caratismo de quem quer politizar, segundo ele, uma investigação séria feita em defesa da vida e da integridade de um senador de oposição ao governo. Essa declaração do Flávio Dino nessa semana. O ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, disse que a operação da Polícia Federal foi uma ação republicana da Polícia Federal e, na leitura dele, a maior retratação de Lula pela declaração da véspera, né? Agora, Lula não quis saber de retratação, né? Na quinta-feira, ele disse que viu a armação, disse ver, né, a armação de Sérgio Moro em todo esse episódio, mas que não acusaria ninguém sem provas. Só uma observação, tudo começou na terça, não é? Na quarta tiveram os desdobramentos das reações e na quinta Lula falou de novo. Uma contra-reação, digamos assim, né, do presidente, uma tréplica do presidente dizendo, então, que ele via essa associação, né, que Sérgio Moro poderia estar com uma armação em torno desse episódio, mas que não acusaria ninguém sem provas. Ali ele encerrou a declaração nesses termos. Essa fala de Lula foi também mal avaliada, né, dentro do próprio governo, porque inclusive destoou da fala do ministro Flávio Dino na véspera. E Lula foi novamente repreendido por Sérgio Moro em entrevista à CNN, perguntando se o presidente não tem decência. Então, quer dizer, realmente pegou fogo essa história essa semana, né? E aí, Marco? Pois é, na imprensa, né, entre analistas políticos e jornalistas, a impressão geral é de que tanto a primeira declaração de Lula, né, na véspera da operação, quanto a declaração posterior, levantando dúvidas aí, sem provas sobre uma suposta armação, seriam comportamentos indevidos, né, excessos verbais e posturais que não caberiam a quem, nesse momento, ocupa a cadeira de presidente da República. Não só pela liturgia do cargo, mas também porque, ao dizer isso, né, ele acaba colocando em xeque a própria reputação institucional da Polícia Federal e do Ministério da Justiça. Como bem lembrou o Heitor, o ministro Flávio Dino fez elogios públicos à PF na operação, dizendo que havia indícios consistentes de um plano criminoso contra o senador Sérgio Moro. Há quem aponte, né, entre esses analistas, estar faltando no aconselhamento diário ao presidente Lula alguém que diga aquilo que ele não quer ouvir, em que pese o presidente ser um político extremamente experiente. A impressão dos analistas é que essas declarações um tanto quanto atabalhoadas do presidente, né, que tem se sucedido há algumas semanas, tem contaminado o próprio governo, que começa, né, com notícias positivas, por exemplo, na área social, né, a retomada de programas que têm um grande impacto para a população, mas que ainda tem grandes desafios pela frente para lidar com a retomada do crescimento, com a aprovação de um novo arcabouço fiscal, com a consolidação de uma maioria no Congresso. E tudo isso, né, vai depender de muito diálogo, tanto com grupos políticos independentes e até mesmo com adversários. Por isso, nessa lógica, esses analistas entendem que não é hora de perder energia, né, com outras questões. Bom, e a coisa também não está tranquila no Congresso Nacional. Há semanas perdura um clima de tensão entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Está em disputa o rito de análise das medidas provisórias que até a pandemia começava com a instalação de uma comissão mista de deputados e senadores. Pacheco quer o modelo de volta. Arthur Lira não pretende abrir mão da prerrogativa da Câmara de iniciar o rito, conquistado, então, no tempo do distanciamento social. Enquanto isso, há uma paralisação dos trabalhos do Congresso. E ontem, afinal, Rodrigo Pacheco anunciou a volta imediata das comissões mistas. Lira, por sua vez, disse que não vai cumprir o rito. Heitor, o que isso significa? O que se pode esperar desse embate e se isso pode funcionar?
Pois é, um embate e tanto, né, dos chefes aí das duas casas legislativas do Congresso Nacional. Explicando inicialmente esse contexto, né, Vivian, as medidas provisórias do governo, elas entram em vigor imediatamente, né, quando elas são editadas, mas precisam ser analisadas pelo Congresso, né, precisam ser votadas tanto na Câmara quanto no Senado em até 120 dias ou elas perdem o efeito. Com a pandemia sob controle, né, neste momento, né, de vacinação, né, a população majoritariamente vacinada, a pandemia arrefecendo, os senadores entendem, então começaram a pedir a volta exatamente daquele rito anterior que você mencionou, Vivian, que é previsto, inclusive, pela Constituição, né, das comissões mistas. Os senadores reclamam sobre essa questão que eles têm pouco tempo para discutir os textos das medidas provisórias, não há tempo hábil quando essas matérias são liberadas da Câmara para o Senado. A retomada imediata, né, dessas comissões mistas, segundo Pacheco, é entendimento unânime entre os líderes do Senado. Mas Lira, né, como você mencionou, Vivian, disse que a decisão não será cumprida pela Câmara. Ele falou isso, né, em entrevista, falou isso nos microfones ontem para a imprensa. E ainda discute-se, né, no Senado Federal uma proposta de emenda à Constituição que é encampada pela maioria dos líderes, pelo menos dos governistas no Senado, que mantém a análise das MPs como é feita hoje nesse rito pandemia, diretamente com os plenários. Só que sugere uma alternância. Primeiro, uma alternância dessas matérias, algumas chegando primeiro ao Senado, outras à Câmara. Só que isso também não prosperou, não avançou tanto nesta semana. O próprio Arthur Lira disse que não quer também essa mudança, essa alternância das duas casas. Essa semana, então, termina com esse gigantesco impasse aí entre as duas cúpulas do Congresso, né? Temos uma sinalização aí de que Rodrigo Pacheco vai adiante com essa alteração do rito, mas vamos precisar ver se na semana que vem se arrefece um pouco, né, esse embate entre os dois presidentes das casas. Né? É bom lembrar que as grandes decisões que são tomadas e que saem do governo, as propostas e tal, via de regra, a maioria passa por medida provisória, começa como medida provisória. São, né? 26, né, Vivi? 26 medidas provisórias neste momento aguardando essa análise. Inclusive de Bolsonaro. Né? Isso. Tem medida provisória aqui. O Rodrigo Pacheco mandou 13 medidas provisórias por Bolsonaro agora para a Lira, para ser analisada ainda no rito anterior. Né? Bom, e essa história atinge o governo, né, Marco Antônio? Atinge, né, e foi noticiado com base em fontes, né, de bastidores que o governo nas últimas semanas até tentou costurar ali um acordo nas duas pontas, com a proposta de que o rito, né, vigente desde a pandemia fosse alterado só após as atuais MPs, né, serem apreciadas. Mas a palavra oficial do governo, né, foi dada ontem à noite pelo ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, e ele usou uma expressão popular para definir a posição do governo. Que até então o governo não estava se manifestando. Oficialmente não. E ontem ele usou uma expressão popular dizendo que o governo não irá meter a colher em um assunto que é exclusivo, no entendimento dele, das duas casas legislativas, mas que confia, né, no amadurecimento e na responsabilidade dos dirigentes do Congresso para que todas essas medidas provisórias estejam devidamente aprovadas entre maio e junho, sem que haja prejuízo ali nas determinações que elas impõem. Essas medidas que precisam, né, ser ratificadas com o aval dos parlamentares são importantes porque tratam, por exemplo, da reestruturação de ministérios e também de programas que foram retomados, programas sociais como Minha Casa Minha Vida, né, e o Bolsa Família. Inclusive, Vivian, só complementando, havia uma expectativa de uma reunião do Conselho Político do Governo Federal para amanhã desta sexta-feira, né? Esse dia que a gente está gravando, mas essa situação de saúde do presidente Lula acabou cancelando esse compromisso e essa agenda sobre, né, essa questão das medidas provisórias, desse rito, essa articulação estavam na pauta dessa reunião também. Agora, hoje é interessante que alguns analistas começam a dizer que o governo tem que se meter, apesar de ser a preocupação do governo é que normalmente se meter com outro poder pode ser um enorme vespeiro que é criado, não é? Enfim, mexe no vespeiro. Guardar os próximos passos. Exatamente, mas tem essa leitura também, de que precisa agir. Né? Que o Bolsa Família, o novo Bolsa Família de R$600, como você mencionou, né, Marco? Ele está aí, é uma das medidas provisórias que está aguardando a deliberação do Congresso. Né?
Bom, na quarta-feira, em mais uma agenda positiva do governo, que o governo Lula tem feito várias, o presidente editou um decreto que determina que pelo menos 30% dos cargos e funções de confiança do governo federal sejam ocupados por pessoas negras. São aqueles cargos da administração pública que são preenchidos por livre nomeação, sem a necessidade de concursos. A medida determina que até o fim de 2025 seja alcançado o percentual mínimo de reserva de vagas. A assinatura do decreto foi no Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. Michele Bolsonaro tomou posse como presidente do PL Mulher. A ex-primeira-dama participou de uma cerimônia em Brasília e o ex-presidente Jair Bolsonaro participou de forma remota dos Estados Unidos, onde está desde o final do ano passado. O evento foi visto como o lançamento de Michele na política. O papel dela no PL Mulher será de tentar alcançar o público feminino com foco nas eleições de 2024. A ex-primeira-dama anunciou que vai visitar diferentes regiões do país. A cerimônia foi prestigiada por políticos aliados da família Bolsonaro, né, Marco? Pois é, tem o lado público da cerimônia e tem as histórias de bastidores, né? Nessas histórias consta, né, na imprensa de que o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus filhos estariam um pouco incomodados com esse protagonismo que eles consideram excessivo que vem sendo dado pela direção do PL a Michele Bolsonaro. Segundo o colunista Lauro Jardim, por exemplo, Bolsonaro manifestou diretamente a Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, incômodo contra uma pesquisa para consumo interno que o partido encomendou, já colocando Michele como possível presidenciável em 2026. De qualquer forma, né, essa movimentação do PL em torno da ex-primeira-dama é um indicativo de que o partido teme que Bolsonaro possa, de alguma forma, se tornar inelegível pelos processos que responde, né, na justiça eleitoral. E o presidente, né, tem uma informação desta sexta-feira, estaria cogitando novamente voltar ao Brasil, agora com a data aí de 30 de março, é uma informação trazida pelo colunista Josias de Souza. Vamos ver se isso vai se confirmar. Há, de fato, uma pressão de parte de seus aliados para que ele retorne, para que comece a exercer, de fato, uma liderança política, né, interlocução com os parlamentares, e esses aliados entendem que o momento é até propício agora que o ex-presidente Lula vem numa semana aí com alguns ruídos, né, por conta de suas declarações e movimentos. Falar um pouquinho aqui da Assembleia, do Governo do Estado. Um projeto e a reforma administrativa do governo Zema movimentaram a semana da Assembleia. Alguns são alvo de polêmica. Heitor, conta o que rendeu o debate na casa essa semana. Bom, a semana começou, na verdade, no meio da semana a gente teve o avanço aí do projeto principal da reforma administrativa, né, desse projeto de reorganização do Executivo, passando aí pela Comissão de Constituição e Justiça, né, o projeto 358, com tranquilidade, né, porque lá o governo tem 5 deputados governistas, né, são 5 assentos e a oposição apenas 2. Então, todas as votações em torno da matéria, tanto do parecer quanto na derrubada de emendas apresentadas pela oposição, foram 5-2 a favor do governo. Esse projeto, né, explicando rapidamente, ele prevê, entre outros pontos, a criação das secretarias da Casa Civil e da Comunicação e mexe ali com várias estruturas do Poder Executivo. A oposição, né, até tentou retirar primeiro o projeto de pauta, depois propôs o adiamento da discussão, mas, como eu falei, né, não prosperou exatamente por perder essas votações aí por 5-2 no quórum da Comissão de Constituição e Justiça. Mas o projeto que rendeu mais longos debates, digamos assim, né, Vivian, durante o resto da semana, foi o outro projeto, o 359, que transfere as competências da FUCAM, que é a Fundação Educacional Caio Martins, para a Secretaria de Educação. Só explicando também, a FUCAM, ela tem escolas no campo aí pelo interior, também tem aqui na Grande BH, mas especialmente no interior do estado. Esse debate foi uma audiência pública na Comissão de Educação, a única comissão aqui da Assembleia que a oposição tem maioria e que vai analisar esse projeto.
O líder do governo, né, o deputado Gustavo Valadares, acompanhou não só essa audiência, mas tem acompanhado todas as movimentações em torno dos projetos da reforma. E ele, nesse caso da FUCAM, ele disse que não haverá perdas nem para servidores, né, os professores, nem para os alunos, tampouco perda de patrimônio, porque são escolas no campo, fazendas. Isso também foi discutido, se o Estado estaria abrindo mão também desse patrimônio. São escolas agrícolas. Né? Isso, escolas agrícolas, especialmente população ali mais vulnerável, e mais da metade das matrículas são do ensino fundamental. Só que essas explicações do Gustavo Valadares e de outros governistas não convenceram a oposição, já que o texto enviado por Zema cita expressamente a palavra extinção, que a fundação seria extinta. Então isso aí, várias das falas da oposição ali foram em torno desse ponto, né? Que é garantias de que a fundação, de que os trabalhos da fundação pelo menos vão continuar e que não haverá prejuízo para esses estudantes. E a luta da oposição ganhou, né, reforço, ganhou apoio. Aí durante essa semana, o deputado governista, Coronel Henrique, do PL, ele quer manter a FUCAM como ela está, inclusive com a autonomia administrativa que ela tem hoje. Ele preside, inclusive, uma frente parlamentar, segundo ele, com 27 deputados, quer dizer, a oposição tem 20, né? Então, quer dizer, já vai além dos membros da oposição. E o ex-deputado Zé Reis, que era governista assim, em todos os seus posicionamentos, que é ex-aluno da FUCAM, inclusive, entrou também prometendo aí se engajar na luta pela fundação. Só para concluir essa questão da FUCAM, essa semana que vem, a semana que começa agora, deve ter novidades que a presidenta da Comissão de Educação, a Beatriz Cerqueira, ela quer fazer visitas a essas unidades da fundação e ela sinalizou que pode baixar o projeto em diligência, ou seja, solicitar informações adicionais ao governo do Estado, e isso, pelo regimento da Assembleia, pode adiar em até 5 dias úteis, pode suspender, né, por 5 dias úteis a tramitação, pelo menos, desse projeto aqui na Casa. É engraçado a gente observar, né, essa postura de 2 deputados claramente governistas, que já sinalizam aí que podem acompanhar a oposição na questão da FUCAM. É aquilo que já se previa, né, que em pautas setoriais, a depender das ligações desses parlamentares, né, com suas bases políticas, suas histórias de luta, eles poderiam ter um posicionamento descolado do governo. Eu também tive a oportunidade de conversar... Talvez esse seja o primeiro exemplo. O primeiro exemplo, né, nessa legislatura. Agora, eu também tive a oportunidade de conversar ao longo da semana com o líder da oposição, o deputado Ulisses Gomes, e com o presidente da CCJ, o deputado Arnaldo Silva, né, que é aliado do governo. A oposição ainda vai insistir mesmo, né, nessas mudanças pontuais, sobretudo em relação à questão da transferência da empresa mineira de comunicação, que pega a Rede Minas e a Rádio Inconfidência, né, e pelo projeto iria sair da Secretaria de Cultura para a Secretaria de Comunicações a ser criada, e nessa questão específica da FUCAM, que o Heitor já explicou aqui longamente. Novas audiências estão previstas na semana que vem. Uma delas deve ser bastante concorrida na Comissão de Administração Pública, que é presidida pelo deputado Zé Guilherme. E a expectativa é que essa audiência seja a principal para um aprofundamento de discussões de mérito em relação à proposta. O governo também tem maioria nesse colegiado. A tendência é de que a matéria passe ali, ainda que a discussão seja bastante extensa. Em uma perspectiva otimista, a base governista acredita que é viável aprovar esse projeto ainda antes da Semana Santa. Isso vai depender da dinâmica das discussões, porque, por exemplo, o Heitor já citou, né, o caso da intenção da deputada Beatriz Cerqueira de baixar em diligência o projeto relacionado à FUCAM. Outra coisa que a oposição pode se valer é, no plenário, a discussão chegando lá, apresentar emendas, fazer uso ali dos discursos, né, para discussão e encaminhamento da matéria, para tentar estender o prazo e forçar ainda negociações. Agora, ainda que o projeto da FUCAM não seja baixado em diligência, o Marco e Vivian, o prazo da Comissão de Educação de analisá-lo termina no dia 11 de abril, quer dizer, posterior a essa previsão mais otimista do governo, quer dizer, depois da Semana Santa. E só para situar, o deputado, o Zé Reis, que eu citei, né, na verdade ele é ex-deputado, mas ele, exatamente por ser governista, né, e ter uma maioria governista hoje na Casa, tem bastante
né, diálogo ali com outros parlamentares da base de governo. Só que dentro disso que você citou, Marco, no projeto 358, que é aquele que fala das secretarias, das outras estruturas, o deputado Sargento Rodrigues, que se coloca na base de governo, já falou que o projeto precisa de correções, especialmente na questão da Polícia Civil. Lembrando que o Detran, na reforma, está saindo, a Polícia Civil está saindo do Detran, só que na designação de policiais civis, né, a partir dessa mudança, o deputado Sargento Rodrigues tem discordâncias ali, que ele diz que o projeto precisa ser alterado. Ele falou isso também durante essa semana. Vamos aguardar, né? A TV Assembleia mostra tudo sobre isso, viu, gente? É só ligar e acompanhar as comissões, o plenário, vai estar tudo lá. Agora, Marco, essa semana um dos entrevistados do mundo político foi o deputado federal Zé Silva, do Solidariedade, que é o líder informal do governo Zema na Câmara, né? A gente diz informal porque realmente ele vai atuar como líder do governo Zema na Câmara dos Deputados, mas esse cargo de fato não existe. O que o deputado falou sobre a escolha do nome dele na entrevista durante a semana, por que ele foi escolhido o líder de Zema? Um dos pontos que pesou para a escolha do deputado Zé Silva foi o fato do Solidariedade, partido dele, ter apoiado nas eleições de 2022 tanto a reeleição de Romeu Zema quanto a volta de Lula ao poder. Nós conversamos sobre diversas pautas que dependem da interlocução direta entre o Estado e a União. Entre eles, né, a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal, investimentos na revitalização de rodovias e privatização de autarquias. O deputado Zé Silva entende que o pragmatismo será colocado pelos grupos políticos acima das divergências ideológicas. Vamos ver. Então, essa confiança, na minha visão, ela é feita da estratégia, dessa ponte do Solidariedade nos dois governos, mas também a nossa relação de confiança, de trabalho e de parceria no primeiro mandato dele. Eu vejo a maturidade do governador no seu segundo mandato, com estilo muito mineiro, com serenidade, com pragmatismo, com ferramentas modernas de gestão, e o presidente Lula, que ele é muito hábil nas negociações. Tanto é que quando aconteceram os atos de vandalismo, tudo que aconteceu aqui no início de janeiro, o presidente imediatamente chamou todos os governadores para um gesto de fortalecimento da democracia. Então, eu aposto muito nessa maturidade, tanto do presidente como do governador, e o preparo dos secretários de Estado, da articulação política reforçada nessa nova configuração que o governador fez aí como um bom maestro. Bom, e essa semana a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, foi ao Vale do Javari, no Amazonas. Ela visitou a aldeia Paraná dentro de uma proposta do Supremo de aproximar o Poder Judiciário dos povos indígenas. E ouviu lideranças que relataram preocupações com o aumento da vulnerabilidade da comunidade e das florestas por conta do avanço do garimpo, do sucateamento da FUNAI e da falta de políticas públicas. Também defenderam que a imposição da fixação de um marco temporal representa uma ameaça aos povos indígenas. E durante a visita, a ministra afirmou que vai pautar ainda no primeiro semestre deste ano o processo que discute o fim do marco temporal. O processo teve um pedido de vista, foi paralisado, mas ela está dizendo que vai pautar para que isso seja definido. E com essa notícia promissora, a gente se despede aqui, Marco, Heitor, sempre ótimas companhias. Obrigado a vocês pela companhia, um bom fim de semana a todos. Bora descansar, um abraço a todos. Obrigada também você de casa. Resenha do Mundo Político volta na próxima semana. Até lá.